Bem-vindos ao jornal 25º do JDD. Chegamos ao 25º jornal e, como sempre, a cidade continua a surpreender. Hoje temos uma edição carregada de novidades, mistérios e alguns assuntos que prometem dar que falar. Nesta edição iremos falar sobre um evento muito aguardado foi adiado e que há várias teorias a circular. Uma infestação de golems levou à abertura de uma investigação oficial, será um erro ou algo mais sombrio? O mês de julho traz-nos 3 candidatos muito fortes a mendigo do mês, e a decisão vai ser difícil. A nossa wiki oficial foi atualizada. Para tornar tudo mais acessível, criamos uma nova wiki diretamente no Discord, rápida, simples e feita a pensar em ti. Estão a ser planeados os primeiros passos do Trolho Market V2, um sistema onde poderás comprar e vender os teus itens de uma forma mais segura e mais rápida. E claro, não podia faltar o cidadão da semana. Quem terá levado o ponto precioso desta vez e mexido com o topo da tabela? Tudo isto e muito mais, comigo, Dave, a apresentar mais um episódio cheio de surpresas, blocos e espírito trolha. Estava tudo preparado para o emocionante evento do dia 19 de julho, onde os cidadãos iriam testar os seus reflexos e nervos num desafio de pura sobrevivência. As folhas iam desaparecendo aos poucos, e quem conseguisse aguentar até ao fim garantiria um lugar no pódio. Os 3 últimos sobreviventes ganhariam merecido destaque como primeiro, segundo e terceiro lugar deste desafio de equilíbrio e estratégia. Mas algo deu errado. Por motivos técnicos, ou talvez mágicos, as folhas não estavam a desaparecer como esperado, ou estavam a desaparecer demasiado rápido. Isso comprometeu toda a estrutura do evento e obrigou os organizadores a adiar a competição. O objetivo é garantir que, quando for realizado, o desafio seja justo, equilibrado e espetacular, como todos os eventos de Trolhopolis merecem. A nova data será anunciada em breve. Enquanto isso, treinem bem os saltos, as corridas e mantenham os reflexos em dia. Quando este evento regressar, só os mais ágeis vão sobreviver. Nos últimos dias, um nome começou a ganhar destaque entre os cidadãos: Nelson. Com passos firmes e uma presença cada vez mais notada, Nelson tem mostrado potencial para se tornar uma figura importante no futuro da cidade. Apesar de ainda estar a dar os primeiros blocos, muitos já o veem como uma promessa trolha em ascensão. Participa, ajuda, está presente e parece ter ambição de deixar a sua marca e não só no seu terreno. Há quem diga que Nelson poderá, em breve, ser candidato a cidadão da semana, ou até competir pelos primeiros lugares na tabela mensal. Com dedicação e espírito de comunidade, não é difícil imaginar o seu nome a fazer parte das grandes decisões da cidade num futuro próximo. A disputa está renhida, e a competição pelo título de mendigo do mês de julho nunca esteve tão acesa. Como todos sabem, este prémio é atribuído ao cidadão que acumula mais pontos na categoria mendigo, ou seja, quem vive com menos recursos, mais abandonado, ou mais desleixado mesmo. Este mês, os 3 grandes candidatos ao trono da pobreza e esses são Nelson, Geekiller e Darkstorm. A tabela está taco a taco, e ainda nada está decidido. Os pontos estão a ser contados, e o anúncio oficial do mendigo do mês será feito em breve. O que parecia impossível aconteceu: uma misteriosa infestação de golems de ferro surgiu no Nether, surpreendendo todos os cidadãos que por lá passaram. Criaturas normalmente ligadas à proteção em aldeias do Overworld, os golems apareceram onde ninguém os esperava, no meio do fogo, lava e caos habitual do submundo. A situação rapidamente chamou a atenção do governo de Trolhopolis, que abriu uma investigação para tentar perceber como é que os golems foram parar ao Nether, e, mais importante ainda, quem está por trás deste fenómeno. Entre as teorias mais populares entre os cidadãos estão: erro de teletransporte de um aldeão sem experiência, experiência mal sucedida com portais, revolta secreta dos golems contra o Overworld. A JDD está a acompanhar o caso de perto e promete atualizar assim que houver mais informações. Para já, recomenda-se cuidado extremo a quem se aventurar pelo Nether. Os golems estão agressivos, desorientados e, segundo relatos, alguns até tentam proteger os piglins. O cidadão Pantufa acabou por construir diretamente contra a sua própria muralha, sem se aperceber. Após 2 erros de cálculo, Pantufa prosseguia confiante com a sua muralha, até que o governo teve de intervir e o avisar do que tinha acabado de fazer. Reacendeu o debate sobre a importância de verificar os limites do terreno antes de construir. O governo confirmou que a parede está segura e intacta, e Pantufa promete agora usar mais cálculo e menos feeling nas próximas construções. Durante uma ronda pelo porto, o cidadão Nelson encontrou um cão preso num barco, visivelmente assustado e desorientado.
Apesar da situação preocupante, Nelson optou por deixar o cão no local, esperando que o dono apareça. Esta decisão gerou alguma controvérsia entre os habitantes de Trollpolis. Enquanto alguns defendem que o animal deve ser tratado com cuidado e esperar-se por soluções, outros foram mais radicais, sugerindo até que o cão deveria ser eliminado para evitar problemas. O governo ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso, mas o JDD continuará a acompanhar a situação de perto, na esperança de que o cão encontre um lar seguro ou o seu dono regresse. Enquanto alguns cidadãos mal conseguem uma cama para dormir, Only continua a exibir o seu estatuto como um verdadeiro milionário de Trollpolis. A sua mais recente demonstração de poder. Postos de beacons espalhados pelo terreno, como se fossem candeeiros públicos. A estrutura chama a atenção de todos os que passam, inclusive a dos mendigos, que já estão a planear como poderiam dar um desconto à fortuna ali enterrada. Segundo testemunhas, ouviu-se alguém murmurar perto do terreno: se eu cavar só um bocadinho, ninguém nota. Apesar disso, Only mantém-se calmo e confiante. Diz-se que está a preparar sistemas de segurança e até armadilhas com nome próprio para quem tentar dar uma de artista. Afinal, ser rico em Trollpolis não é só ostentar, é também sobreviver à inveja dos que vivem com 3 blocos e uma fornalha. Caeiro, ao inspecionar uma das suas construções que ainda se encontra pendente, foi surpreendido ao ver um aldeão a flutuar no meio do nada, perto da estrutura. Sem perceber o que se estava a passar, reagiu com a frase: companheiro nesta obra, pergunta, como é que ele foi ali parar? A situação gerou surpresa entre os presentes, já que não havia nenhuma estrutura visível a suportar o aldeão, nem sinais de redstone, minecarts ou qualquer mecanismo. A dúvida permaneceu no ar, literalmente, enquanto o aldeão continuava imóvel naquela posição estranha. Caeiro ainda tentou resolver o mistério, mas sem sucesso. Até ao momento, o aldeão continua no mesmo lugar, sendo agora mais um elemento curioso daquela construção inacabada. A única certeza é que as surpresas acontecem quando menos se espera. Pantufa, já conhecido por acolher personagens duvidosos e formar verdadeiras gangues de sobrevivência urbana, conseguiu recrutar mais um mendigo para o seu círculo, Xuxarro. E como bom anfitrião, Pantufa decidiu construir-lhe uma casa. O problema é que a mesma já está a ser considerada por muitos como uma das piores da cidade. Feita com diorito e tufo, a construção gerou reações fortes por parte dos cidadãos, com alguns a descreverem-na como uma mistura entre mina abandonada e dor nos olhos. Ainda assim, Pantufa parece estar satisfeito com o resultado e diz que o importante é dar abrigo e oportunidades aos novos mendigos. Trollpolis está a passar por uma fase complicada no que toca a criaturas indesejadas. O que era para ser uma zona protegida e tranquila para todos os cidadãos de Trollpolis, tornou-se num autêntico perigo. Piglins começaram a aparecer na SAF, em quantidades anormais e completamente fora do esperado. A origem da infestação ainda não foi confirmada, mas tudo indica que pode estar relacionada com a iluminação insuficiente ou má gestão de portais. Vários cidadãos já relataram encontros indesejados e momentos de pânico ao atravessar a zona. A SAF sempre foi visto como um corredor seguro para viagens rápidas, mas agora, até os mais corajosos pensam 2 vezes antes de passar por lá. O governo foi notificado e está a preparar uma investigação oficial para perceber como é que mobs do Nether estão a conseguir entrar numa zona supostamente controlada. Nem tudo o que acontece em Trollpolis é destruição, farms ou mineração. Às vezes, surgem momentos tão estranhos que nem sabemos bem como explicar. Foi exatamente o que aconteceu quando um zombie foi apanhado, a dar um beijo numa lhama. O momento ocorreu durante a noite, na zona do dragão de Trollpolis, quando um cidadão avistou um zombie a aproximar-se lentamente de uma lhama domesticada. Inicialmente pensou-se que era mais um ataque clássico, mas, para espanto de todos, o zombie inclinou-se suavemente e encostou a cara da lhama, como se estivesse a dar-lhe um beijo carinhoso. A lhama não cuspiu, nem fugiu. Limitou-se a encarar o zombie com aquele olhar vazio de quem está habituado a viver num mundo onde tudo é possível, até beijos zombificados. O governo de Trollpolis ainda não comentou o incidente, mas a JDD já garantiu, vai manter uma equipa no terreno para seguir esta história até ao fim. Afinal, quem sabe se este não é o início de uma novela zombilha mística. É verdade. O vendedor ambulante, conhecido por muitos como o homem mais odiado de Trollpolis, foi avistado, no Nether. Ninguém sabe bem como ele foi lá parar, se por engano, por bruxaria ou porque até as lhamas decidiram que já chega de viver na superfície. O que é certo é que o misterioso comerciante, famoso por vender sementes por 5 esmeraldas e outras pechinchas,
surgiu no meio do néter, a caminhar tranquilamente como se estivesse num parque. A presença do homem no néter levantou várias questões. Estará ele a tentar expandir o mercado? Será este um plano para vender Magma Blocks a preços absurdos? Ou será que o próprio Overworld já o quer expulsar? A partir de agora, todas as obras em Trolho Polis só avançam com aprovação parlamentar. Qualquer construção pública, melhoria de infraestruturas ou novo projeto proposto pelos cidadãos terá de passar pelo crivo do Parlamento da cidade, onde os membros votam e decidem em conjunto o futuro urbanístico de Trolho Polis. A medida visa garantir maior organização, evitar obras desnecessárias ou mal planeadas, e dar voz aos representantes de cada zona da cidade. Como exemplo desta nova política, podemos referir o caso do novo edifício da JDD, que só avançou depois de receber 9 votos a favor e 1 contra, mostrando que até projetos populares têm de seguir os trâmites legais. Esta mudança marca o início de uma nova era de responsabilidade e colaboração em Trolho Polis. Todos os cidadãos podem sugerir ideias, mas agora com a certeza de que terão de ser debatidas e votadas antes de se tornarem realidade. A cidade agradece, e a Ordem agradece ainda mais. O cidadão Mateus está a considerar construir uma nova farm de pólvora, com um design ambicioso e eficiente. Segundo os planos iniciais, a farm teria uma produção teórica impressionante de mais de 1300 pecks por hora, um verdadeiro monstro da produtividade. No entanto, como é habitual em Trolho Polis, a realidade do desempenho do servidor acaba por travar um pouco essa ambição. Devido às limitações técnicas do servidor, que não permite que certas mecânicas funcionem a 100%, a produção fica reduzida para cerca de 433 pecks por hora, ou seja, 1/3 da eficiência esperada. Mesmo com esta redução, a farm continua a ser extremamente eficiente, tornando-se numa fonte de pólvora importante para rockets, TNT e outras necessidades explosivas da cidade. Mateus já está a avaliar possíveis ajustes para melhorar o rendimento real e tornar o projeto viável a longo prazo, mantendo a qualidade e a ambição inicial. A wiki oficial de Trollolândia, já disponível há algum tempo, recebeu recentemente vários updates importantes que estão a alterar a forma como certos sistemas e regras da cidade funcionam. Esta nova fase da wiki trouxe melhorias na organização e na clareza da informação, com seções atualizadas sobre sistema de claim, sistema de ranks, sistema de economia, e muito mais. Foram também corrigidas incoerências e adicionados novos detalhes que antes eram pouco claros ou simplesmente não estavam documentados. Com estas atualizações, alguns aspectos do funcionamento da cidade foram ajustados, e os cidadãos são aconselhados a consultar a wiki com frequência para se manterem a par das mudanças. Para facilitar ainda mais o acesso, está também a ser criada uma versão complementar no Discord, pensada para consultas rápidas e mais acessíveis a todos, mesmo fora do navegador. O JDD recomenda que todos os cidadãos, especialmente os mais ativos, estejam atentos às próximas atualizações e usem a wiki como referência principal para qualquer dúvida sobre o funcionamento da cidade. Circulam rumores ainda não confirmados oficialmente de que uma nova versão do Trolho Market está pronta. Falamos do aguardado Trolho Market V2. Fontes próximas de alguns cidadãos desconhecidos indicam que a plataforma já se encontra construída e finalizada, aguardando apenas a aprovação oficial do governo para ser tornada pública. Apesar de ainda não existirem imagens nem demonstrações oficiais, os rumores revelam que o novo sistema traz melhorias significativas em termos de segurança, eficiência, acessibilidade e facilidade de uso. O objetivo do Trolho Market 2.0 será criar um espaço onde qualquer cidadão possa vender ou comprar recursos, itens raros ou serviços, tudo num ambiente mais organizado e protegido. As preocupações com segurança, especialmente quanto a roubos ou confusões nos trocos, parecem ter sido uma prioridade nesta nova versão. A JDD continuará atenta a qualquer desenvolvimento ou confirmação oficial. Até lá, resta-nos aguardar para ver se o Trolho Market 2.0 será realmente uma revolução no comércio da cidade, ou apenas mais um boato. Chegou a altura de revelar os grandes destaques da semana em Trolho Polis. Mas antes, vamos rever o ranking atual dos cidadãos da semana. Neste momento temos em primeiro lugar com 4 pontos Ferraz e Johnny, em segundo lugar temos Noza com 1 ponto e em terceiro e último lugar temos Catra, Tommy, Nox e Chip. E os cidadãos da semana foram para o Johnny, que ganha 3 vezes o cidadão da semana com 7 pontos em primeiro lugar. E assim terminamos mais uma edição do Jornal do JDD. Obrigado a todos por acompanharem e até breve para mais notícias, novidades e, claro, muita trollice. Continuem a fazer desta cidade o melhor lugar para construir, jogar e divertir-se.